A privatização da Sabesp foi concluída nesta segunda com a liquidação da oferta pública de ações da companhia. O Grupo Equatorial Energia passa a controlar a empresa e o governo de São Paulo, que tinha pouco mais da metade da Sabesp, agora tem uma fatia de 18%. A Equatorial adquiriu 15% da empresa por 6 bilhões e 900 milhões de reais. Cada ação custou R$ 67. O valor foi consideravelmente menor do que o preço de negociação do dia, que era de R$ 82. Em 2023, o lucro da Sabesp foi de mais de 3 bilhões e meio de reais. Chama atenção também o fato do Grupo Equatorial ter só 2 anos de experiência em saneamento e atuar somente em 16 cidades do Amapá. Terça-feira, 23 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Em Detalhes, o videocast diário que traz sempre um assunto importante do momento. E hoje nós vamos conversar com o Amaury Polak. O Amaury é coordenador do Conselho de Orientação do ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. O assunto é a privatização da Sabesp. Tudo bem, Amaury? Muito obrigado pela presença. Tudo bem, André? Estamos aqui com a comunidade de série prestar todas as informações a respeito dessa grande negociata que foi com a Sabesp. Amaury, como você avalia essa negociação, a venda da Sabesp, primeiro num preço abaixo do preço das ações, do preço que as ações eram vendidas no dia da negociação, e segundo, com uma empresa que não tem know-how na área de saneamento, já que tem apenas algumas cidades no Amapá em que atua com esse tipo de serviço? Esse processo de privatização da Sabesp, ele diria assim que é o mais bizarro que já aconteceu aqui no país e talvez um dos mais bizarros que aconteceu no mundo, tá? Porque entrega uma empresa que tem um patrimônio extraordinário. Praticamente todos os locais onde a Sabesp hoje presta serviços de saneamento estão com 100% de água, 100% de coleta de esgotos, tratamento de esgotos. Resta muito pouco a ser feito na região metropolitana de São Paulo e na região metropolitana da Baixada Santista, principalmente. Entrega essa empresa com esse conhecimento técnico de 50 anos. Isso foi, por inúmeras vezes, foi falado pelo próprio governador do estado, que é uma empresa reconhecida por capacidade técnica, tem muito conhecimento, né, a respeito de saneamento. Entrega essa empresa para uma empresa, diria assim, novata, absolutamente novata em saneamento. A Equatorial tem uma experiência de menos de 2 anos de operação na concessão de serviços do Amapá. O Amapá tem uma população equivalente à cidade de São José dos Campos. O Amapá tem uma população equivalente ao distrito do Grajaú, na cidade de São Paulo. Então, o que nós estamos falando é de uma irresponsabilidade, primeiro, uma irresponsabilidade absoluta em termos de entregar uma empresa com esse porte, essa capacidade que a Sabesp tem, para uma novata no saneamento. Alguém que não tem nenhuma tradição. O preço, então, é algo, André, que a gente tem que levar, de fato, a uma investigação bastante aprofundada de quem ganhou com isso. Tá? Porque nós fizemos um estudo de avaliação econômico-financeiro, um estudo bastante avalizado por um consultor bastante renomado no mercado, e que chegou a um preço de R$ 85,57, o preço de avaliação real da ação da Sabesp. Por coincidência, hoje, o preço da ação da Sabesp está em R$ 87. Está avaliado na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Também, né, avaliamos aí uma outra possibilidade, que é de uma pequena redução, né, do volume exagerado de investimentos que eles colocaram, absolutamente irreal, né,
que nós identificamos 60% a mais de investimentos em água, 20% a mais de investimentos em esgoto. Nós colocamos 20% de redução dos investimentos somente nos primeiros anos, até 2030, e o valor da empresa chegava a R$ 103,90. E eles tiveram a coragem de vender por R$ 67. E hoje está 87. Então, a diferença é brutal. No valor de hoje da Bolsa de Valores, né, ante aquilo que o governo amealhou aí de receita, 14,8 bilhões, a diferença é de 4,4 bilhões. Se nós formos comparar com os R$ 103,90, que nós chegamos a uma avaliação bastante criteriosa também, possível de pedir o valor da ação da Sabesp, a diferença é de mais de 8 bilhões de reais. Então nós estamos falando de uma benesse, né, que inclusive investidores da própria Faria Lima aí, né, têm colocado que foi a farra do boi, foi Black Friday. Em tempos passados, né, se falava negócio da China. Isso quando a China era aquela, né, bagunça, não era a China de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung para frente já foi diferente. Mas a China, do início do século XX, era se fazer negócio na China era ter lucros extraordinários, né? Porque era muito fácil ter lucro negócio. Por isso se falou muito negócio da China. Se criou essa acepção aqui na língua portuguesa. Então, o que Mas é um nós negócio bem tivemos? brasileiro mesmo, né? Tem uma característica muito, muito marcante de várias privatizações que ocorreram ao longo da história no sistema liberal ou neoliberal brasileiro, né? Que tem essa característica de uma venda abaixo do preço de mercado, muitas vezes uma piora do serviço. E no caso a Equatorial, adquiriu 15% da empresa por um valor que equivale a 2 anos de lucro da Sabesp. E o governo que tinha pouco mais de 50%, o governo do estado que tinha pouco mais de 50% das ações da companhia, tem agora 18%, mais que a Equatorial, só que não tem nenhum poder de decisão na nova Sabesp, né? Ou na empresa que agora surge desse processo de privatização. Ou seja, o governo tem uma participação maior que a da Equatorial, mas não apita nada. O governo ficou com a chamada Golden Share, né, aquela ação preferencial que evita algumas ações. Ela ficou com a Golden Share, que diz o seguinte, que não pode mudar o nome da Sabesp, puxa vida. Só o valor de mercado no nome da Sabesp, tem avaliações claras, só esse valor é em torno de R$ 1 bilhão. O nome Sabesp vale isso como marca. Então, vai mudar o nome. Mudar a sede da empresa e mudar a finalidade da empresa, que é trabalhar com água e esgoto. Por óbvio, né? Nenhuma dessas coisas, a Equatorial ou qualquer outra empresa que fosse assumir o comando da Sabesp iria fazer, mudar o nome, mudar a sede, mudar a razão de ser da empresa, começar a vender soja, plantar soja, é isso? Não, não é. Então, o governo tem uma participação absolutamente irrelevante nesse processo. Ele passa a ter, hoje, ele tem 9 assentos em 11 assentos no Conselho de Administração. Um dos assentos é de acionistas minoritários e o outro é de conselheiro representante eleito pelos empregados. Vai passar a ter apenas 3 assentos. Os outros 3 assentos serão da Equatorial e os outros 3 serão de investidores minoritários. Por óbvio, a Equatorial se associará com os investidores minoritários, por exemplo, para a mudança da política de dividendos. Hoje, a Sabesp tem uma política de dividendos rígida, que faz a distribuição do lucro de apenas 25%, né, do total do lucro. Ou seja, dos 3 bilhões que a Sabesp obteve no ano passado, apenas 25% foi distribuído aos acionistas. Ora, é muito fácil, a partir do próximo ano, a Equatorial, junto com os novos investidores,
trabalharem para que essa margem seja aumentada para 50%, 70%. Bom, qual é a grande diferença? A grande diferença é que aquilo que a Sabesp não distribuía de lucro, né, não distribuía de dividendos, né, do seu lucro aos acionistas, ela investia em áreas que não têm retorno econômico financeiro. Por exemplo, favelas. Por exemplo, municípios de pequeno porte, levando saneamento a municípios de pequeno porte. O que vai acontecer? Esse dinheiro, que era o chamado recurso próprio, né, gerado com caixa, né, da empresa, não vai mais estar disponível. Portanto, essas áreas vão ter enorme dificuldade de receber investimentos num prazo relativamente curto. Que inclusive o governador Tarcísio de Freitas, no começo quando o governo do estado começou a vender a ideia de que seria positiva a privatização da Sabesp, dizia que a tarifa não ia aumentar. Ou até que a tarifa cairia. Depois, a segunda versão foi de que a tarifa não aumentaria. E a versão mais recente é de que a tarifa com a privatização vai aumentar menos do que aumentaria se a empresa seguisse sob o controle do Estado, né? Então é aquela história, o seu gato subiu no telhado, né? A informação foi sendo dada dessa maneira para o consumidor. E o que esse consumidor que, de repente, um dia achava que a tarifa ia cair, no outro dia descobriu que ela vai subir sim, o que ele pode esperar da Sabesp agora privatizada? Ele pode esperar aumento de tarifa. Tá? Essa política aí, o que foi anunciado pelo governo do Estado é que haveria uma redução de 1%, veja só, 1% na tarifa residencial comum. Tá? Ou seja, os consumidores, todos os consumidores residenciais receberiam 1% de redução de tarifa. Isso é nada, né? Praticamente nada. Tá? Que 0,5% seria a redução para os consumidores de comércio e indústria. Também praticamente nada. E que a tarifa, aqueles que hoje recebem tarifa social, teriam uma redução de 20% no valor da sua conta. Tá? A gente tem, claro, o seguinte, que em primeiro lugar, as tarifas da Sabesp são das menores do país. Se formos comparar com empresas que foram privatizadas no país, por exemplo, Rio de Janeiro, a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, Manaus, capital do Amazonas, essas cidades, o valor da tarifa chega, por exemplo, em Campo Grande, chega a mais de 120% acima daquilo que é a da Sabesp. O Rio de Janeiro é, no mínimo, 40% acima. Essas diferenças, né, elas existem, né, estão claras nesse processo, e é onde o patamar, né, que as tarifas da Sabesp deverão chegar num curto prazo. Além do mais, né, quando ele diz que vai dar essa redução, é como se fosse aquela mesma jogada, né, que os comerciantes inescrupulosos praticam às vésperas de uma Black Friday. O comerciante anuncia no dia da Black Friday, né, que está dando uma redução de 40%, sei lá, numa TV, num eletrodoméstico, quer que seja. Só que ele aumentou 40% no valor desse mesmo produto algumas semanas antes, 2 ou 3 semanas antes. Se você faz a pesquisa, é o que acontece, é o que está acontecendo nesse caso aí. Digamos, aquilo que a gente fala, né, que é uma black fraud, né? E o PROCON vai muito em cima desses comerciantes inescrupulosos. E é o que está acontecendo com o Tarcísio. Porque foi dado um reajuste tarifário agora em maio, acima da inflação, e que com esse bônus que ele está falando, que vai dar de 1% tarifa residencial, 20% tarifa social, 0,5% para comércio e indústria, vai ter um impacto absolutamente mínimo na receita da Sabesp. O impacto é de 0,8%. Tá? Quando ele aumentou as tarifas agora, em maio, 2% acima da inflação. Então, a Equatorial já vai receber um bônus de 1,2% líquido, tá? com a tarifa, mesmo esse rebaixamento de tarifa
ridículo que está sendo colocado pelo governo. Eu diria, é um processo de enganação atrás de outro processo de empulhação e de informação equivocada que tem sido divulgada pelo Estado e que tem sido reverberada, né, por uma parte da mídia. E a Constituição paulista, ou seja, a lei que rege ou deveria reger, nortear a administração pública estadual, diz que o saneamento básico, os serviços de água e esgoto devem ficar sob controle estatal, seja da Sabesp, que era até então uma empresa controlada pelo governo do estado, em algumas cidades, empresas municipais, poucas cidades, mas há municípios no estado em que empresas municipais fazem esse serviço. Na sua avaliação, na avaliação do Ondas, há o descumprimento da Constituição com a privatização da Sabesp? Sem dúvida. Isso foi objeto de muita discussão quando ele apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa o ano passado. O artigo 216, parágrafo 2º, diz expressamente isso que você colocou, né? Que o Estado irá prestar serviço de saneamento por meio de uma empresa sob seu controle acionário. Isso está expresso na Constituição. No entanto, né, aquele negócio, né, a Procuradoria-Geral do Estado fez uma defesa de que, olha, isso não vale. Está na Constituição, mas não vale. Como? Espera aí. O Constituinte, em 1989, né, na Constituição Estadual, fez um artigo, fez um dispositivo que não vale. Por quê? Não vale porque o atual governo não quer que seja válido. Tá? É algo que nós estamos, né, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade que, infelizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou até agora, porque nós acreditamos fielmente, né, de que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um guardião da Constituição paulista, não poderia ficar de braços cruzados nesse processo. Então, nós colocamos uma ação junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, uma ação que, inclusive, o Ondas é amicus curiae, quer dizer, entrou como amigo da corte, né, como se diz no meio jurídico, em que pudemos opinar a respeito dessa questão constitucional e defendemos veementemente de que a Constituição deveria ser praticada. Ou seja, se o governador Tarcísio tinha lá atrás, né, a intenção de privatizar a Sabesp, deveria ter enviado uma proposta de emenda constitucional. Olha, se ele naquela época ele tinha receio, medo de que não tivesse maioria de 58 votos, né, na Assembleia Legislativa para poder aprovar uma proposta de emenda constitucional, na aprovação do projeto de lei que ele mandou, foram obtidos 62 votos a favor. Ou seja, ele teria maioria tranquila, né, para chegar nesse número aí mágico de uma proposta de emenda constitucional. Por que não fez? Tá? Então, essa ação, infelizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou com a velocidade que deveria haver, embora nós tenhamos pedido urgência, nós tenhamos pedido que fizesse essa análise rapidamente, não julgou, está pautado para julgamento talvez na próxima semana, mas não temos certeza. E seja qual for o resultado, se o resultado for adverso, nós vamos até o Supremo Tribunal Federal, não há dúvida, para poder fazer prevalecer o que está escrito na Constituição. Essa é uma ação diferente, então, da que foi apresentada pelo PT, que houve até o parecer da Advocacia Geral da União favorável à suspensão da venda. Essa é outra ação que ainda está na instância estadual. Sim, essa está na instância estadual. Nós não poderíamos sobrepassar a instância estadual e levar direto para o STF. Há esse percurso a ser feito no meio jurídico. Infelizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo segurou de forma injustificável, segurou essa ação até agora, né, à véspera da privatização. A ação que nós protocolamos semana passada no Supremo Tribunal Federal, e cuja medida cautelar foi negada pelo presidente ministro Barroso, ela tem o viés de questionar
o processo de privatização. Esse processo espúrio que está vendendo a empresa a preço vil. Um processo que não encontra respaldo, né, em qualquer fundamento legal. Você fez um processo que afunilou para uma única empresa, um processo que extirpou qualquer tipo de competidor durante a sua execução, que teve regra alterada aos 45 minutos do segundo tempo da partida decisiva. Né? Foi colocada uma regra 3 dias antes das empresas apresentarem a proposta de preço, né, que iriam ofertar preço para a compra das ações da Sabesp. 3 dias antes foi imposta uma regra de que, olha, aquela empresa que tem menor preço pode cobrir a empresa que tem maior preço. Olha, está na cara que estava havendo um processo de afunilamento, o mercado inteiro diz isso. Né? Então, quando você faz uma mudança dessa na partida decisiva de um campeonato, aos 45 do segundo tempo, não, peraí, então aquele time tem que ganhar. Né? Não posso deixar. Né? O VAR tem que estar a favor, o juiz tem que estar a favor, todo mundo tem que estar a favor dele. Tá? Nós vamos continuar questionando por meio dessa DPF e agora será relatada pelo ministro Cristiano Zanin. Então, nós vamos conversar com ele e avaliar. Só queria destacar, né, André, que nós levamos uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado, cuja função é preservar o patrimônio do Estado e impedir a sua dilapidação, impedir qualquer mal feito pelo Executivo ou pelo Legislativo. Nós fizemos uma ação extremamente embasada, nós levamos esse estudo de avaliação econômico-financeiro muito bem elaborado, e o Tribunal de Contas de São Paulo, na pessoa do conselheiro Robson Marim, simplesmente não analisou. Colocou no lixo a ação, sem sequer analisar. Diz que não tinha a menor razão de ser essa ação. Ora, se um Tribunal de Contas, né, não serve sequer para avaliar se há um prejuízo de bilhões de reais ao patrimônio público, para que ele existe? Para controlar caneta Bic? Para controlar clipe de papel? Teclado de computador? É para isso que serve o Tribunal de Contas? Eu posso vender uma empresa do porte da Sabesp e ter um prejuízo de 8, 9, que seja 4 bilhões de reais para o patrimônio paulista, e tudo bem? Que Tribunal de Contas é esse? Me pergunto. Tá? Existem várias situações nessa negociação que são passíveis de questionamento, né? Por exemplo, a executiva Carla Bertocco, que comandou a Sabesp durante o processo de privatização, era integrante do Conselho de Administração da Equatorial até dezembro do ano passado, ou seja, pouco mais de 7 meses atrás ela era parte interessada nos dois lados, né? Tanto na empresa vendedora quanto na empresa que se tornou compradora. E isso também desperta alguma suspeita? Como que o Ondas avalia esse possível conflito de interesses? Como você disse, é um possível conflito de interesse, teria que ser investigado. E não foi. No parecer a essa ação que nós protocolamos no Supremo Tribunal Federal semana passada, a AGU coloca muita dúvida a respeito desse conflito de interesse, coloca realmente uma interrogação substancial, ou seja, se eu tenho uma pessoa que está trabalhando para ambos os lados, tá, e um dos lados está sendo favorecido na definição do processo, é preciso investigar. Houve várias reuniões do chamado Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo, em que Carla Bertocco participou enquanto conselheira da Equatorial e enquanto presidente do Conselho de Administração da Sabesp. Ora, nessas reuniões se definiam as diretrizes do processo de privatização da empresa. Olha, pode ser que não tenha nada, que a pessoa tenha sido absolutamente... Mas é necessário investigar.
Nós não podemos, né, admitir num negócio desse, que está sendo chamado, inclusive, pelo próprio mercado financeiro, né, de uma grande mamata, né, que foi oferecida para os investidores, nós não podemos deixar nenhum tipo de dúvida. E essa é uma dúvida bastante poderosa, né, e cabe, sim, uma investigação. Eu diria que é mais um aspecto nesse processo que demonstra todas as falhas, né, que houve nesse processo ao longo dos últimos 2 anos. O governo do Estado de São Paulo vendeu uma empresa com excelente referência, né, e agora fica alardeando que foi o maior negócio de saneamento feito no mundo, nas Américas. Pô, é óbvio, a Sabesp era a maior empresa das Américas. A venda dela teria que ser a maior. Certo? Então, falando obviedades e, eu diria assim, vendendo ilusões. É isso que nós estamos vendo nesse processo da Sabesp. As verdades têm que ser investigadas. Nós temos que investigar esse processo a fundo. Eu diria que estamos diante de uma privataria paulista, uma privataria, né, talvez bolsonarista aqui em São Paulo. Tá certo. Amaury Polak, coordenador do Conselho de Orientação do ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, muito obrigado por sua participação aqui no Em Detalhes e até a próxima. Obrigado, André. Um abraço a toda a comunidade de ICL. Depois do sucesso do Despertar Empreendedor, vem aí uma nova turma do Empreendedor Mestre. A aula inaugural será no domingo, dia 28, às 8 da noite. Você pode garantir sua vaga de graça nessa aula online gratuita no endereço emdetalhesicl.com.br ou então clicando no QR Code, acessando o QR Code que você está vendo na sua tela. Essa formação empreendedora é a formação mais disruptiva do Brasil. Você não vai ficar ouvindo papo de coach dizendo que de um dia para o outro a sua empresa vai decolar, que é tudo muito fácil, que é só preciso saber um segredo específico, que tudo vai dar certo. Não, você vai aprender uma formação robusta para conseguir tomar as melhores decisões em relação ao seu negócio. Então acesse emdetalhesicl.com.br e garanta a sua vaga. O videocast Em Detalhes fica por aqui. Se você está assistindo ao vivo, agora você fica com o Mercado e Investimento com a Débora Maganha e com o André Campedelli, ou você pode assistir a essa e outras entrevistas no YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Instituto Conhecimento Liberta, na playlist Em Detalhes, e esse episódio também está disponível nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Papo reto, meu irmão, minha irmã. No capitalismo não tem floreio, firula, é você contra todos. É uma guerra onde as chances de quem é pequeno é muito menor do que as chances de quem é grande. E essa história de meritocracia é bom para vender livro. Agora, na vida real, irmão, é difícil pra caramba. E foi exatamente pensando nisso que a gente criou um curso de formação em empreendedorismo e negócios com muita ciência, com os melhores professores e professoras do Brasil e com métodos que não são ensinados no mercado, mas que a gente, por exemplo, aplicou aqui no Instituto Conhecimento Liberta e em 3 anos se tornou o maior portal de informação do Brasil e um centro de conhecimento e de ensino que tem hoje mais de 70 mil alunos e alunas. Para você poder aprender todo esse método, você pode assistir a aula que eu vou dar no dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. A aula tem como título Hackeando o Sistema, Vencendo os Grandes com as regras deles. Tá parecendo bom demais para ser verdade? Então assiste que você vai entender o que eu tô querendo dizer no dia 28 de julho. Chame seus amigos e amigas para participar também.